Bom dia, galera. No retorno das férias, a gente está aqui na nossa segunda semana de aula e o assunto de hoje é função exponencial, né? A gente vai entender o que é a função exponencial a partir de agora. Na aula passada, a gente fez uma revisão do que é expoente. Era uma revisão de nono ano. E o expoente a gente se lembra que é exatamente essa configuração aqui que eu estou apontando com o mouse, em que eu tenho uma base e eu tenho um expoente. E representa uma multiplicação sucessiva da base tantas vezes for o expoente. No caso aqui, 2 elevado a 3 fica 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, o que é a função exponencial? Então, a função exponencial vai ser uma função no formato de um expoente aqui, ó, como esse exemplo aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, vou desligar aqui rapidinho. Então, eu tenho os exemplos aqui, ó, que a minha função função expoente vai ter esses exemplos aqui. Nesse exemplo aqui, 4 elevado a x. Deixa eu botar mais para baixo aqui para a gente ver melhor. Pronto, aqui está melhor. Então, eu tenho aqui um exemplo de função exponencial. Essa função ela vai ser uma função crescente. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas o mais importante hoje é saber que a função exponencial ela tem esse formato aqui. Y, que é a função, ela depende de uma função que tem uma base numérica elevada a um expoente que é variável. Então, a função vai residir aí. Por exemplo, se eu substituir os valores, que são esses aqui, ó, na função, a gente vai ter esse seguinte comportamento aqui. Por exemplo, 2 elevado a menos 3. Está aqui, ó, eu peguei o 2, que já tinha como base, e elevei a menos 3. Na aula passada, a gente viu que essa configuração aqui, quando o expoente é negativo, ele significa que a gente vai inverter a base, está aqui, ó, 1 sobre 2, se era 2, inverteu a base e o sinal sumiu, o sinal negativo sumiu. Então, fica 1 sobre 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 dá 1, 2 elevado a 3 dá 8. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. Se eu substituir menos 2, fica 2 elevado a menos 2. Eu inverto o 2, 1 sobre 2, e tiro o sinal negativo. 1 meio elevado a 2. 1 elevado a 2 dá 1, 2 elevado a 2 dá 4. Então, 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. Seguindo em frente, 2 elevado a menos 1. É só inverter. Toda vez que a gente vê 2 elevado a menos 1, o resultado disso daqui vai ser o inverso da base, 1 sobre 2. Está aqui ele, 1 sobre 2. 2 elevado a 0, a gente sabe que qualquer número elevado a 0, ele dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. E aqui a gente também já sabe, né? 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, dá 2. 2 elevado a 2 é 2 ao quadrado, que dá 4. 2 elevado a 3 é 2 elevado ao cubo, que dá 8. Então, eu tenho aqui a construção de uma função chamada crescente, que a gente vai já daqui a pouco ver, tá bom? Isso também acontece, se eu desligar aqui, no outro tipo de função. Eu tenho um gráfico aqui da função crescente, tá vendo? Mas a gente vai daqui a pouco ver. E a função também, ela pode ser decrescente. A função exponencial, ela pode ser decrescente. De que forma? Dessa forma aqui, a gente vai já ver a condição de ser crescente ou decrescente, beleza? Então, substituindo aqui também, eu tenho a seguinte situação. A diferença da crescente para decrescente é quando a base, que é esse númerozinho aqui, ele está entre 0 e 1. Mais uma vez, quando a base está entre 0 e 1, essa função chama-se decrescente. Que é uma coisa está entre 0 e 1, é que ela é um número racional. Então, substituindo aqui, ó, toda vez que eu substituo, tá vendo? Ó,
está decrescendo. 8, 4, 2, 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo. Então, ela está decrescendo. Ela está vindo de cima para baixo, assim, ó. Decrescente. Já essa de cima aqui, ela está crescente, tá vendo? Né? Está crescendo. À medida que os números são menores, ela está crescendo. Beleza? Eu tenho um exemplo aqui de uma função exponencial qualquer, onde a diferença daquela lá é porque aparece esse termo menos 1 aqui, mas não deixa de ser uma função exponencial, porque vai depender do expoente. Então, a gente vai ver a seguinte coisa. Ó. Cada vez que eu colocar um número aqui, eu vou ter uma coordenada que vai formar um gráfico, beleza? Então, vamos lá. Ó. Essa função aqui, ela é crescente, porque esse número aqui ele é maior do que 1. Torna a função crescente. Se esse número tivesse entre 0 e 1, ela seria decrescente. Então, vamos lá. Ó. Então, eu vou clicar aqui. No lugar do n ficou 1. No lugar do n ficou 1. 2 elevado a 1, está aqui embaixo, ó, dá 2. 2 menos 1 dá 1. Então, o meu primeiro ponto aqui, ó, é 1 e 1. Beleza? Mais uma vez. Meu primeiro ponto aqui, ó, esse pontinho aqui. Opa. Vou botar aqui. Meu primeiro pontinho, que é esse aqui, ó. Ele é quem? 1 e 1. Beleza? Então, vamos lá. Voltando, agora eu vou colocar mais um. Então, é 2, ó. Agora eu tenho 2. 2 elevado a 2 dá 4, menos 1 dá 3. Então, meu ponto agora é 2 e 3. 2 e 3. Vou colocar mais um. 3. 2 elevado a 3 dá 8. Menos 1 dá 7. Então, meu terceiro ponto é 3. 3 bem aqui e 7. Vamos pôr mais um. 4. 2 elevado a 4 dá 16, menos 1 dá 15. Então, para 4 é 15, lá em cima. Então, o pontinho ele ficaria mais ou menos aqui. Ó. Vou tentar botar um pontinho aqui. Ele ficaria mais ou menos aqui. Bem longeão. Opa, vou aumentar aqui meu pontinho ficaria mais ou menos aqui. Então, percebam que eu tenho aí uma função que ela está crescendo, né? Eu vou tentar ligar os pontos aqui. De forma que a gente costuma dizer que ela está crescendo de forma exponencial. Mas o que seria crescer de forma exponencial? Então, voltando à nossa discussão, o gráfico da função exponencial, está aqui o gráfico da função exponencial, ele vai se comportar da seguinte forma. Quando a base, que for esse A aqui, ó, quando a base, que for esse A, ele for maior do que 1, a nossa função exponencial ela se chama crescente. Quando esse A aqui ele tiver entre 0 e 1, a nossa função exponencial ela chama-se decrescente. Ela vai decrescendo. E quando for maior do que 1, ela é crescente, ela vai crescendo. Beleza? Então, crescimento exponencial. Lendo esse fragmento aqui de um jornal, os impactos ambientais aumentam muito a partir do século XVIII. Como consequência, está faltando um acento aqui, né, da Revolução Industrial e do avanço das tecnologias de exploração e transformação da natureza. Além disso, houve um crescimento exponencial da população do planeta, composto de pobres em sua maioria.
que é que quer dizer uma coisa que cresce exponencialmente? É exatamente a partir dessa frase aí que a gente vai comparar funções. A gente vai fazer o comparativo entre funções que a gente já conhece. Então, eu tenho três funções aqui. Eu tenho uma função do primeiro grau, eu tenho uma função do segundo grau e eu tenho uma função exponencial. Né? Na função do primeiro grau, que a gente conhece, do segundo grau, vamos tentar substituir alguns valores aqui. Sem problema nenhum, eu boto aqui. A função do primeiro grau é 2x. Então, para cada valor aqui, eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 1 dá 2. Opa. Né? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. Né? 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 6 dá 12. Vamos parar por aqui. Né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. É a função do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Vamos aqui para a função do segundo grau. Para todo valor de x aqui, eu vou elevar ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 5 ao quadrado, está direitinho aqui, dá 25. 6 ao quadrado dá 36. 7 ao quadrado dá 49. Eu vou parar por aqui. Então, uma função quadrática, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Ela já aumenta mais rapidamente do que a função do primeiro grau. Né? Se aqui era 2... Aqui era 1 ainda, aqui 4, 4 está igual, aqui 6, aqui já pulou para 9, aqui era 8, pulou para 16, aqui era 10, pulou para 25, né? Então, essa é a característica da função quadrática. Da função exponencial, vamos comparar com essas duas aqui. Então, 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. Olha aí, está igual ainda, né? 2 elevado a 3 dá 8. Olha aí, tá quase a mesma coisa ainda, né? 2 elevado a 4 dá 16. Beleza, ainda está igual à função de segundo grau. 2 elevado a 5 dá 32. Já começou a aumentar. 2 elevado a 6 dá 64. Olha aí, ela já ficou bem maior do que as outras duas. 2 elevado a 7 dá quanto? 128. Né? Se eu comparar aqui, 2 vezes 7, 2 vezes 7, 14. Olha aí o comparativo, 14, 49, 128. Então, uma coisa cresce exponencialmente quando ela aumenta rapidamente. Então, lá no crescimento populacional que a gente viu naquela sentença anterior, quer dizer que a população mundial ela cresceu rapidamente. Então, essa é a característica da função exponencial. Beleza? Então, vamos aqui embaixo e eu tenho aqui a comparação dos gráficos. Né? Nessa comparação dos gráficos aqui, a gente vai ver que uma função ela cresceu lentamente, que era a função do primeiro grau. A outra função quadrática ela cresceu mais do que essa, só que ela vai mais suave. E a função exponencial ela cresce rapidamente. Rapidamente ela já vai para valores muito altos. Beleza? Fazendo aquele mesmo comparativo, a gente vai comparar aqui as funções. A primeira coisa que a gente vai comparar agora é quando a função é crescente ou decrescente. Né? Então, y igual a, por exemplo, 2 elevado a x. Então, eu tenho aí uma função crescente. Minha função vermelhinha aqui, ela é uma função crescente. Ela está crescendo infinitivamente. Esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto
3 e 8 mais ou menos. Ó. Quando for 3, que é esse pontinho aqui, 2 elevado a 3, dá 8. Beleza? Se eu for lá para cima da função crescente, ó, tá vendo? Ó? Se eu for lá para cima, estou indo bem para cima, quando chegar em 6, por exemplo, ó, quando ela cruzar o 6 aqui, vamos ver onde é que ela está. 2 elevado a 6, ela está mais ou menos por aqui. Né? Por aqui. Porque tem que dar 64, então ela está por aqui. Então aqui é que é 64. 2 elevado a 6, 64, que é bem aqui. Ó. Se eu clicar aqui, 6, 64, né? Porque 2 elevado a 6 é 64. Beleza? Então eu vou diminuir ela aqui. Ela é uma função crescente. Qual é a característica para ela ser crescente? Como a gente tinha dito, esse número aqui ele tem que ser maior do que 1. A base tem que ser maior do que 1. Eu tenho também a função decrescente, que ela tem a característica que a base ela tem que ser entre 0 e 1. Então, por exemplo, entre 0 e 1, vamos botar um número diferente aqui. 1 dividido por 4. Tá vendo aí? 1/4, né? Esse 1/4 aqui, ele vai ser elevado a x. Então, eu tenho um número aqui, 1/4, que ele é entre 0 e 1. E a função decrescente é essa daqui, essa azulzinha. Perceba que ela vem lá de cima e ela vai diminuindo até ficar bem pequenininha. Então, essa é uma função decrescente. No comparativo que fizemos com as funções, naquele outro quadro, a gente fez a seguinte coisa, né? Vou tentar passar mais para cá. E eu tenho aqui uma função crescente exponencial. Eu vou colocar aqui outra função, que é y igual a 2x, que é a nossa função do primeiro grau. E eu tenho aqui a função y igual a x ao quadrado, que é a função do segundo grau. Então, eu tenho aqui a comparação entre as três, tá vendo? Ficou meio estranho, mas tá aí. Né? Eu tenho uma função que é uma reta, que é a verdinha, que é a função do primeiro grau. Eu tenho a vermelhinha, que é uma função exponencial. E eu tenho a roxinha, que é a função do segundo grau. É importante daqui para frente, porque cai muito em Enem, que a gente identifique os gráficos. A gente tenha a capacidade de olhar para um gráfico e dizer que função aquele gráfico está representando. Então, a gente já conhece essa daqui. Quando a gente vê uma reta, é uma função do primeiro grau. Quando a gente vê uma parábola, é uma função do segundo grau. E agora, quando a gente vir, né, esse gráfico aqui, ele é uma função exponencial. E essa função exponencial ela pode ser crescente, se ela for assim, nesse modelo, ou ela pode ser decrescente, se ela for assim nesse modelo. O que vai diferenciar o fato de ser crescente ou decrescente, para finalizar, é o fato da base ou ser maior do que 1, para o caso crescente, ou menor, ou entre 0 e 1, se for para o caso decrescente. Beleza? Então, nossa aula por hoje acabou.